vocês. Muito obrigada pelo convite, sou fã do Bira, todo o trabalho que ele faz, importantíssimo para o ecossistema de design, para a gente fomentar. E obrigada para vocês que estão aqui comigo, né, terça-feira, às 7h30 da noite, escutar um pouquinho do que eu tenho para falar. Mas vamos trocar, me tragam também os comentários, percepções, dúvidas de vocês. Minha ideia é falar aqui em 25 minutos para a gente ter um tempinho também de troca, tá? Buenas, Ana Paula, Gi, todo mundo. Eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente pode testar hipóteses de novas ideias. Vou trazer alguns conceitos e algumas ferramentas nesses 25 minutos. E me apresentando, como o Bira falou, eu sou a Kia, né? Kia é o meu segundo nome. Minha família tem sempre esse nome, o segundo nome japonês, né? Carolina Kia. Então, Kia é como a galera me conhece. Sou formada em administração, nada a ver com design a princípio, né? Eu descobri o design enquanto forma de pensar, enquanto abordagem. Há 5 anos eu vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória. E aí fui sempre envolvida, engajada com outros movimentos, né? Então, o movimento das empresas júnior, das universidades, com Rotary, Rotaract, Interact. Sou muito fã e organizei o TEDx por 6 anos. Não sei se alguns de vocês já foram, já participaram, já assistiram alguma palestra dos TED, né? Os TED Talks ou o TEDx. Então, sou muito fã. E hoje eu sou sócia CEO da WIMI, que é uma consultoria de design. E a gente, dentro da WIMI, a gente criou 2 produtos digitais, a Bud e a Libre. Até queria mostrar para vocês aqui os sites, né? Então, a Bud é uma plataforma de gestão, performance e bem-estar para os colaboradores. A gente já está com mais de 3 mil usuários mensais na plataforma, é uma startup que nasceu há 2 anos. E a Libre é uma outra plataforma também focada em conectar designers e pessoas talentosas a oportunidades em organizações. Então depois eu mando os links para vocês também. Quem está começando, quem está buscando novas oportunidades, se quiser se cadastrar lá, vai ser super, super bem-vindo também. Depois eu mando todos os links aqui, tá? Ao final. Ao lado dessas 70 pessoas maravilhosas, gente, eu faço parte da WIMI. Eu acho que é legal trazer um pouco do que a WIMI faz, porque eu vi que tem muitos de vocês também que já atuam como designers ou estão começando. A WIMI é uma consultoria de design, tá? Então, a gente atua com design e inovação. A gente acredita muito que quando você tem produtos, serviços, modelos de negócio que são centrados nas pessoas, que são construídos com uma abordagem de centralidade nos usuários, né, que são construídos a partir de premissas de colaboração, de diversidade e iterativas, né, que são aí muitas das bases do design, a gente consegue acelerar a inovação, entregar mais valor, entregar coisas, soluções mais relevantes para os usuários, tá? Para as pessoas usuárias. Então, é isso que a gente faz na WIMI. A gente une competências do design e do ágil, tá? A gente fala muito sobre agilidade, para que a gente projete ou adapte soluções que sejam relevantes para as pessoas. Hoje somos 70 pessoas com diversas formações, tá? Então fica o convite, quem quiser conhecer mais, quem quiser se inscrever para alguma vaga, me procura, a gente está crescendo, está sempre contratando, e a gente atua ao lado de empresas, organizações como essas, grandes organizações que têm desafios, né? Desafios de se manterem relevantes num contexto de tanta mudança. A gente sabe, né, devido à revolução tecnológica que a gente vive hoje, a velocidade das mudanças cada vez maior, cada vez mais acelerada, e não importa se a organização ela é nova, se ela é mais antiga, ela precisa continuar se adaptando a esse novo contexto. Então, desde uma iFood da vida, por exemplo, que é super jovem, até uma empresa que tem centenas de anos, como a Starrett, por exemplo, nosso cliente super querido de ferramentas de corte e medição, todos eles precisam compreender pessoas, compreender comportamentos, compreender necessidades, para que eles possam adaptar produtos e serviços e soluções para continuarem entregando valor. E isso é design, né? É compreender as pessoas para gerar soluções que gerem valor para elas. Que tipo de projetos a gente faz? Já entrando aqui um pouco no nosso dia a dia, em cases, para vocês entenderem um pouquinho da aplicabilidade. A gente faz muitos projetos ali focados no primeiro diamante, em research,
né? Onde eu quero compreender pessoas, necessidades, motivações, dores, quero entender jornadas. Então, esses são alguns prints de projetos que a gente já fez com grandes organizações, entendendo personas, jornadas, barreiras, necessidades e oportunidades, tá? Outros tipos de projeto que a gente faz aqui bem focado no digital, a gente testa novas oportunidades de negócio. Então, esse é um projeto que a gente também fez com uma empresa do mercado financeiro. Ela queria testar uma nova hipótese do mercado pet, né, que não tinha nada a ver com o que ela faz, e a gente apoiou ela nesse processo de testar uma hipótese, tangibilizar uma ideia para testar. A gente acredita muito que o mais rápido possível que eu consiga colocar uma ideia na mão do meu usuário, eu consigo entender se aquilo gera valor de fato, né, e para que eu consiga adaptar ou iterar aquela solução para que ela de fato tenha sucesso, ela seja relevante. Então, nesse caso, a gente tangibilizou muito rápido um chatbot que simulava o dono conversando com o pet. Não sei se temos pais e mães de pets aí, mas imagina você conversando pelo WhatsApp com o seu pet e ele te dizendo, viu, eu tô me coçando muito, você não vai me levar para passear, ou minha ração já tá acabando, aqui tá um cupom de desconto para você comprar a minha ração dos próximos meses, né? Então, a gente fez esse teste e hoje é um app que já está no mercado, chama HubGod, ainda em formato de MVP, ainda no ambiente com foco em aprendizado, mas a gente lançou isso junto com a Alelo, tá? E esse último case aqui, que também mostra um pouco da tangibilização dessas ideias, que é sobre o que eu vou falar para vocês, é um projeto que a gente fez com a Ultragaz. A Ultragaz também tinha um desejo de criar um novo canal digital para pedidos de botijões de gás, né? Então, donos e donas de casa que fazem os pedidos de botijões de gás não tinham ainda um canal, né, digital para realizar esses pedidos, e a gente apoiou desde a compreensão dos stakeholders, de toda a jornada. Eu amo essa foto que vocês estão vendo, porque a gente está testando um protótipo de baixíssima fidelidade com um dos entregadores, porque a gente não considerou só a pessoa usuária ali que compra os botijões de gás, né? A gente testou com os motoristas, com os revendedores, os distribuidores e as pessoas que fazem as entregas desses botijões, porque a gente precisava criar uma experiência, a gente precisava criar essa jornada, né, que fosse boa, que fosse gratificante, humana para todas as pessoas envolvidas. Esse app ele chama Amigo, e também já está lançado desde julho de 2021, tá? Então, que legal que a Débora já falou que usa aqui. O Vini é um super pai de pet, é isso, pelo que eu entendi. Muito massa, gente. Continuem interagindo comigo. E aí, a WIM, então, para quem quiser saber um pouquinho mais, esse é o nosso escritório virtual. Ele é um escritório inspirado no metaverso, né? Esse é outro tema sobre o qual a gente poderia ficar falando um pouquinho, mas hoje nós somos 70 pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, e eu acho legal porque a gente acaba sendo um case de como a gente consegue, de fato, ser uma organização, ser uma empresa que é 100% remota. Tá? Então, cada avatar que vocês estão vendo aqui, gente, é uma pessoa, tá? Dentro do nosso escritório, então, da 9h30 da manhã, todo mundo começa a entrar. Vocês podem ver que as pessoas têm as suas próprias mesas que elas conseguem customizar. E essa é uma das características, né, de você poder se expressar, criar o seu avatar, se manifestar de formas diferentes, seja pelo seu avatar, caminhar pelo espaço. Isso traz muito mais espontaneidade nas relações. Então, às vezes, você está caminhando de uma sala para outra, por exemplo, como vocês estão vendo aqui as salas dos nossos clientes, você tromba com alguém, você dá um oi, dá um bom dia. Quando você encosta na pessoa, o avatar, né, automaticamente abre uma videochamada. Então, quem quiser visitar, me manda uma mensagem lá no LinkedIn. Eu adoro receber a galera para visitar nosso escritório. A gente já tem algumas centenas de pessoas que passam por lá todos os dias. Bom, falei muito da WIM, falei um pouco do que a gente faz, mas eu achei que era importante tangibilizar para vocês de onde vem o que eu vou compartilhar, né? Eu acho que sempre tem um viés, claro que não tem um certo e um errado. O que eu vou compartilhar com vocês aqui é o que eu venho aprendendo há 5 anos dentro da WIM, tá? Então, eu peço qualidade de presença, estou super feliz que vocês estão interagindo comigo no chat, muito, muito bom.
Mandem comentários, perguntas para esses próximos 20 minutos e depois a gente tem um tempinho para conversar. Falando sobre validação de ideias e de hipóteses, tá, gente? Todos nós, seres humanos, seres criativos, a gente tem ideias o tempo todo, né? A gente às vezes está lá lavando a louça, a gente tem uma ideia, a gente está na nossa empresa, no nosso time, no nosso dia a dia, a gente tem ideias o tempo todo. Sejamos nós empreendedores ou participantes de algum tipo de organização. Ela é natural de nós, seres humanos, que somos pessoas criativas. Porém, gente, entre uma ideia, né, maravilhosa e de fato tirar uma solução do chão, aqui eu estou dando um exemplo de negócio, mas pensem como uma solução, tem um caminho um tanto quanto desafiador e emaranhado, né? Não sei se vocês já viram essa imagem, quando a gente vai falar de design, a gente normalmente usa muito dessa imagem. Então, entre ter uma ideia maravilhosa, que a gente se apaixona e acha que é a melhor ideia do mundo, e tirar de fato do chão, tem um caminho muito desafiador, tá? E normalmente, o que a gente faz? A gente põe nossa ideia num PowerPoint ou põe nossa ideia no Excel. Isso é muito comum nas grandes empresas, tá? A gente faz o famoso business plan ou business case, né? Que é muito utilizado, é um termo muito utilizado em grandes organizações. Quem já fez aí, me conta. Só que o que acontece é que a gente faz esse business plan, esse business case, o PowerPoint, a apresentação ou o Excel, e a gente se apaixona, né? Só que entre a ideia e o negócio, a gente tem um caminho de fazer pesquisas e testes antes da execução, tá? E o Steve Blank, né, o pai das startups, do empreendedorismo, da inovação aberta, ele fala que o business plan que a gente faz, esse plano inicial da nossa ideia, nenhum deles sobrevive ao primeiro contato com os clientes, né? Por quê? Porque lá na ponta da nossa solução, eu tenho pessoas, né? Eu tenho pessoas com dores, com necessidades, com motivações, com barreiras, com sentimentos. Eu tenho grupos de pessoas que têm características similares. Eu tenho comportamentos. E mais, tá? Eu tenho comportamentos que mudam ao longo do tempo, né? Quando a gente pensa aí na revolução tecnológica que a gente vive, quando a gente pensa aí em como era, por exemplo, há 5 anos atrás, abrir uma conta em um banco, né, que você tinha que ir pessoalmente, ir numa agência, levar documentos, assinar um monte de contrato. Hoje, em média, em 3 minutos você consegue abrir uma conta, muitas vezes, né? Então, olha como mudou o contexto da tecnologia, muda o comportamento impacta de volta a tecnologia. Então, a gente tem pessoas lá na ponta para quem a gente tem que entregar valor, né? E o design, ou essa lógica ágil de testar ideias, ajuda a gente a fazer o quê, gente? A reduzir riscos e incertezas. E isso aqui, para as empresas, para as organizações, é algo muito importante. Porque quando eu estou aqui no início da minha ideia, eu tenho muita incerteza, eu tenho muito risco. Quando eu rodo ciclos de testes antes de entrar na execução, eu não vou zerar, tá, o risco e a incerteza. Eu vou reduzir, eu vou diminuir. Né? A Letícia mandou aqui, it's all about the money. Realmente, eu tenho muitos riscos envolvidos de investimento, não só de dinheiro, mas também de pessoas, tempo das pessoas, que é muito valioso, né? E aí, por que o design, ele é tão importante? E eu amo o design, completamente apaixonada pelo design, assim como vocês, imagino. Porque o design, ele ajuda a gente a traduzir necessidades dessas pessoas usuárias que estão lá na ponta em resoluções. Ajuda a gente a compreender esses comportamentos e criar soluções que fazem sentido e entregam valor para elas, tá? Então, o design é essa forma de pensar muito poderosa, colaborativa, criativa, iterativa, que ajuda a gente a entender uma necessidade, um comportamento lá da ponta e testar algo, né? E aí, empresas que são centradas em design possuem receitas maiores, abordagens ágeis para testar hipóteses que são centradas nos usuários têm mais sucesso em tempo de go-to-market. Então, esse estudo da McKinsey eu recomendo muito, depois vocês vão ter acesso à apresentação, ele fala muito sobre dados de como organizações que aplicam o mindset do design, né? E o mindset eu estou falando não só empresas que possuem times de product design, por exemplo,
mas empresas que conseguem compreender a abordagem do design de forma mais ampla, estratégica no negócio, têm mais sucesso, e isso é comprovado por números nesse artigo, tá? E a boa notícia é que dá para a gente testar as nossas ideias, dá para a gente pesquisar, dá para a gente exercitar um pouco o que vai ser a nossa ideia de solução antes de sair executando, antes de sair envolvendo muitas pessoas, muita energia, muito risco, muita grana, e principalmente antes da gente se apegar. Eu falo isso sempre, parece exagero, mas o que acontece? Quando a gente tem uma ideia e a gente vai colocando um pouquinho de energia naquilo, é como se a gente fosse regando uma plantinha, né? A gente vai criando expectativa, a gente vai se apegando, a gente vai mostrando para as pessoas, outras pessoas vão se apegando também. E se de repente o meu usuário lá na ponta fala, isso aí não resolve a minha dor, a gente já criou tanto apego por aquilo que a gente está há meses investindo amor, energia, tempo, dinheiro, recursos, que é muito difícil abrir mão. Parece brincadeira, mas às vezes a gente faz exercícios, né, de desapego, assim, de ideação mesmo em post-it. E aí eu falo, beleza, galera, agora peguem as ideias que não foram votadas, amassa e joga fora. Gente, tem gente que não tem coragem de amassar o post-it porque amou a ideia que ele mesmo escreveu, né? Tem gente que fala, não vou jogar fora, vou guardar no bolso. Se a gente se apega a uma ideia que a gente escreveu no post-it, imagina se a gente não se apega a uma solução inteira que a gente teve uma ideia de aplicar ou de solucionar uma dor, tá? Então, é importante que a gente faça esses ciclos de pesquisas e testes. E aí eu gosto muito dessa abordagem de olhar para o processo como iterativo em 3 passos bem simples. Eu tenho uma hipótese de uma ideia, tá? Essa hipótese, ela pode ser uma nova funcionalidade, ela pode ser um novo modelo de negócio, ela pode ser um formato de precificação, ela pode ser um novo produto físico, tá? Pensem que cada post-it que a gente coloca em qualquer canvas é uma hipótese, tá? É uma ideia que a gente tem, que a gente acredita, a gente tem uma tese, né? Eu tenho o cuidado de não relacionar ideia à hipótese, tá? Então, hipótese é quando eu tenho uma tese de fato de que aquilo soluciona uma dor. Então, eu tenho hipóteses, e aí o que a gente precisa fazer? Experimentos para testar se aquela hipótese faz sentido ou não e coletar aprendizados. Esse é um ciclo, de forma muito simples, que eu acredito muito que a gente pode falar de sprints de design, por exemplo. Tá? Principalmente quando a gente está testando algo, uma nova hipótese. E de onde que vem essa priorização de hipóteses, tá, gente? Eu sei que vocês já provavelmente já viram muitos Canvas, né? Então tem Business Model Canvas, Lean Canvas, tem o Canvas de proposta de valor, tem vários frameworks que são ferramentas, e não importa, tá? Quais vocês utilizam, mas olhem para elas como um meio, tá? Então, os canvas que a gente constrói, no momento em que a gente coloca ali o post-it em um dos quadrantes do canvas, ele não é estático, tá? Eu gosto de dizer que a reflexão que o canvas gera, ela é tão importante quanto o que a gente de fato coloca ali. Tá? Então, a Francine comentou que conhece o Value Proposition Canvas e gosta, eu também sou muito fã. E aqui eu estou trazendo só uma representação de canvas que vocês podem utilizar para pegar uma hipótese. Então, pensem assim, o canvas de modelo de negócio. Eu tenho lá um quadrante que fala sobre a precificação de uma solução. Legal, vamos testar esse post-it, né? Então, pensando sempre ali na divergência e convergência do design, vamos fazer um recorte e testar uma hipótese de precificação? Então, pensem sempre que todos os canvas que a gente vai preenchendo, que a gente vai co-criando, colaborando, seja presencialmente, no mural, no Miro, em ferramentas de colaboração, eles são primeiras hipóteses que a gente tem e a gente precisa partir para o teste, a gente precisa fazer experimentos, tá? Outros locais de onde podem vir essas hipóteses é quando eu penso, por exemplo, nesses quadrantes de viabilidade do negócio, necessidade de pessoas, realização, tecnologia, integridade e impacto, né? A gente pode buscar as nossas hipóteses de algo novo que a gente está criando em diferentes locais, tá? E aí a gente prioriza qual hipótese, por exemplo, uma matriz de priorização bem simples,
Posso usar, por exemplo, o quanto eu acho que ela é empática e o quanto eu acho que ela é inovadora, né? Eu priorizo ali os eixos X e Y para que eu selecione, de fato, uma hipótese para testar que ela me ajude a avançar na ideia da solução que eu tenho ou nas dúvidas que eu não tenho tanta certeza, né? Uma outra ferramenta que a gente utiliza bastante é a matriz CSD, de certeza, suposições e dúvidas. Tem várias ferramentas. Ferramenta, gente, é o que não falta, tá? O importante é a gente olhar para a ferramenta como objeto de reflexão entre o time de cocriação e colaboração, tá? E aí eu gosto muito do cartão de teste da Strategizer para a gente realizar alguns tipos de experimento, né? Então, o cartão de testes, ele ajuda a gente a definir quanto que aquele experimento ele é importante ou não, quanto de grana eu preciso investir, quanto tempo eu preciso de preparo e quanto tempo eu preciso de execução, e esse último aqui, ó, que eu coloquei uma botinha com uma lupa, qual tipo de evidência eu vou coletar para dizer se aquela minha hipótese ela está validada ou não, para dizer se aquele meu experimento ele foi validado ou não. Porque, gente, um teste pelo teste, se eu não tenho muita clareza e intencionalidade sobre o que eu vou testar, ele não vai me dizer nada, né? E aí, não sei se vocês já ouviram essa frase, mas muita gente fala assim, a gente já tentou fazer isso. Eu falo, legal, tentou. Cadê os resultados dessa tentativa? O que vocês coletaram de aprendizados que invalidou essa hipótese? É importante sempre a gente registrar os experimentos que a gente vai fazer, tá? Na UIM a gente tem muito esse costume de testar e de registrar os experimentos que a gente faz. A gente tem até OKRs que determinam a quantidade de experimentos que a gente vai fazer a cada trimestre, por exemplo, tá? Então, basicamente, esse cartão de testes que vocês encontram tanto na Strategizer quanto nesse QR Code que tem aqui, mas vocês encontram, digitou cartão de teste no Google, encontra. Você coloca o que você acredita, tá? Então, eu acredito que o modelo de precificação X entrega mais valor que o modelo de precificação Y. Para verificar, eu vou testar, e aí eu já vou falar para vocês sobre como a gente pode testar diferentes formas, e eu vou mensurar. Eu posso mensurar, por exemplo, algo muito quantitativo, né? Eu posso mensurar, por exemplo, resposta sim ou não, posso mensurar preferência, posso mensurar NPS, CSAT, eu posso mensurar quantas pessoas falaram, se posicionaram dessa forma ou dessa, e eu vou estar certo se, de fato, a precificação X tiver um desempenho melhor que a Y nesses indicadores que eu estou mensurando. Então, de novo, o experimento ele tem que estar claro, ele tem que ter uma intencionalidade. Fazer o experimento por fazer, sem ter muita clareza do que eu estou medindo para o que eu vou testar, é um desperdício de tempo, energia e neurônio, tá? E aí tem várias formas da gente fazer experimentos, tá? Tem algumas centenas de formas. Eu trouxe aqui algumas que a gente utiliza bastante. E aí pensem, tá? Que cada tipo de experimento gera um tipo de evidência também. Tá? Então, eu posso fazer, por exemplo, um experimento por meio de uma entrevista, com um roteiro semi-estruturado. Vai me gerar algumas evidências que podem ser melhores ou piores para um tipo de teste que eu quero fazer. Então, por exemplo, um teste baseado em entrevista vai me gerar muita evidência de frases, de quotes, tá? Para um determinado teste, pode ser que isso seja suficiente. Mas para outros, pode ser que um formulário, por exemplo, mais quantitativo, seja mais apropriado para gerar uma evidência mais quantitativa e estatística, por exemplo, tá? A gente testa muitas hipóteses. Aqui é um exemplo real da gente testando um novo produto físico em storyboard, por exemplo, tá? Então, nossa, eu não preciso fazer o protótipo físico desse novo produto. Vamos lá no começo, lembra, né, que eu tô lá com muito risco, muita incerteza, eu nem sei se isso aqui gera qualquer tipo de valor. Vamos contar uma história. Vamos contar uma história e mostrar para nossa persona. Vamos entender o que aquilo gera de gatilho, sentimento, emoção, frase. Que tipo de evidência gera para a gente ficar seguro e falar, beleza, vamos dar um próximo passo, porque pelas evidências que a gente coletou nesse teste, está gerando valor. A gente pode fazer protótipos físicos, esse é um outro exemplo real da gente testando um novo layout de um centro de distribuição.
Então, a gente estava testando ali com pedacinhos de madeira, com pequenos objetos que a gente encontrou para simular, que pode também ser feito em maquete, né? Então, eu quero, ao invés de mudar todo o posicionamento de diversas máquinas de uma fábrica, vamos simular isso numa maquete. Vamos simular isso, vamos pegar as opiniões das pessoas, vamos fazer testes, vamos experimentar, vamos fazer testes A/B, vamos simular diferentes situações. De novo, a cada pequeno experimento que eu faço, eu rodo aquele ciclo e eu vou reduzindo o risco. Eu vou aprendendo rápido coisas que eu não preciso esperar algo de muita fidelidade para testar. Tá? Então, essa é a lógica que eu quero deixar aqui para vocês. Como que a gente parte de uma hipótese e testa aquela hipótese por meio de um experimento que vai me ajudar a dar um pequeno passo, a reduzir um pequeno risco, né? Ao invés de fazer aqueles planejamentos gigantescos de meses, às vezes anos, para realizar um pequeno teste, por exemplo, né? Ou para ter um aprendizado que eu poderia ter tido lá no começo, né? E claro que a gente pode falar de protótipos também, esse é um outro tipo de teste, também de um exemplo real, a gente num projeto de Venture Building, né, onde a gente tira do chão novas startups junto a grandes empresas na UIMI, a gente queria criar uma nova unidade básica de saúde para Minas Gerais, junto a uma universidade. A gente fez muitos pequenos testes, a gente fazia desenhos, rabiscos, e mostrava para os usuários. Então, a gente fez muito desenho antes de partir para uma imagem 2D, por exemplo, que é essa que vocês estão vendo aqui, tá? E hoje, a gente já está no MVP dessa solução. Isso que vocês estão vendo é um container real, então é um container que a gente comprou para tangibilizar todos os testes e para, de fato, testar alguns outros elementos que eu não conseguia testar, por exemplo, num desenho ou numa imagem 2D. Mas veja que eu consegui acelerar o máximo do meu aprendizado nesses pequenos testes, né, do desenho ou na imagem 2D, antes mesmo de ter um super container que a gente comprou e projetou. Isso demorou, né? Isso demorou 1 ano para sair do chão. Mas a gente não estava parado, a gente estava testando outros atributos do modelo de negócio para quando chegasse nesse momento onde ele tivesse mais parrudo, a gente já tivesse matado muitas dúvidas e incertezas, suposições que a gente tinha nesse começo, tá? Então, esse é um outro exemplo aqui, algumas imagens, né? A gente testou muito, a gente fez todo o processo de discovery, a gente fez muita pesquisa, muita entrevista para desenhar essa jornada, para entender as pessoas. A gente simulou diversas vezes como seria essa jornada dentro do container, tá? Então, posicionamento. Então, a gente foi evoluindo a maturidade e a fidelidade dos nossos testes de acordo com o tipo de aprendizado que a gente queria ter. Hoje a gente testa, por exemplo, precificação, tá? Bem focado em modelo de negócio e não tão focado no espaço físico mais. E aí, claro, para fechar aqui, os últimos minutinhos, que a gente pode ir para protótipos digitais, que eu acho que é um que vocês já estão muito mais habituados, tá? Essa é a foto que eu mostrei para vocês, é de um protótipo de papel. Pré-pandemia, a gente fazia muito, porque às vezes o cliente da UIMI chegava com uma primeira ideia e a gente rabiscava ali em alguns mockups em papel, ia testar em papel, e já no papel a gente já matava um monte de coisa que já estava fora da proposta de valor, ou a gente já aprendia um monte de coisa sobre aquele usuário, aquela pessoa usuária, que a gente não precisaria esperar, por exemplo, ter um protótipo de média fidelidade para testar. Tá? Teve, inclusive, um protótipo em papel que a gente levou na AgriShow de um dos nossos clientes, e a gente levou 20 pedacinhos de papel e a gente testou com 50 pessoas, a gente ia mudando as telas de acordo com a evolução da conversa, e lá mesmo a gente já rabiscava, mudava a tela, e a velocidade que isso traz, claro que hoje a gente consegue fazer isso já em protótipos ali digitais, né? Mas só para trazer para vocês essa forma de pensar, de que coloca na mão do usuário, vamos fazer um experimento, vamos matar dúvidas e suposições que são mais iniciais, tá? A Tamiris concorda, né? Muito lápis e papel dão muita liberdade para as ideias, exatamente, a gente consegue rabiscar. Esse é o protótipo que eu comentei, que a gente testou lá na AgriShow.
com muita gente, tá? Depois virou um protótipo no Marvel, na época, tá? E hoje é um aplicativo de financiamento de empilhadeiras da Kion, que é um dos nossos clientes aqui na UIM também, um projeto todo voltado para o mercado financeiro, bem do mercado do agronegócio, e começou assim, começou com entrevistas, papel, muitas dúvidas, algumas hipóteses, muitos testes, muitos experimentos, até virar um produto digital que continua nos seus ciclos de discovery e validação, que aí também vocês já vão ter bastante conteúdo sobre essas outras etapas. E aí a gente testa muito, né? Protótipo fumaça, MVP fumaça, landing page. Landing page hoje a gente consegue testar, por exemplo, adesão, a gente consegue testar precificação de forma muito simples, em poucas horas, em landing pages, tá? E, claro, os protótipos todos navegáveis no Figma, ou em tantas ferramentas que hoje estão à disposição, tá? Para fechar, não precisamos fazer nada sozinhos, né? A gente acredita muito na colaboração, então, todos esses elementos que eu trouxe para vocês, esses cases foram feitos a muitas mãos, não só pelas mãos da WIMI, mas também pelos nossos clientes, outros parceiros que a gente traz. Eu sou muito fã de várias consultorias de design, eu acho que tem espaço para todos nós, eu sempre estou conversando e trocando com todos os líderes de todas elas, então vamos fazer juntos, vamos se ajudar, vamos crescer, tem espaço para todo mundo, e quanto mais organizações tiverem o mindset do design, mais produtos, serviços, modelos de negócio centrados nas pessoas a gente vai conseguir ter, né? E aí a gente utiliza muito o cartão de aprendizados, né, para consolidar os testes, que basicamente depois do experimento a gente senta e fala, beleza, a gente acreditava isso, no nosso experimento a gente teve essa observação e a gente teve esses aprendizados. E aí nós vamos e eu coloco os próximos passos, tá? Então, o Learning Card, de novo, um experimento por experimento, sem intencionalidade, ele não vai trazer o que é de mais valioso no pensamento do ágil, que é os aprendizados a cada ciclo, e a gente evoluindo dentro desses aprendizados, tá? Tudo que eu trouxe é uma forma de pensar, não é um passo a passo. De novo, é muito do meu viés, do que a gente vem estudando na UIMI, para que isso possa impactar nessas práticas, possa impactar princípios, valores e a cultura de toda uma organização. Sei que muitos de vocês já estão em organizações que já têm um mindset, né, da centralidade no cliente, mindset do design super aflorada, mas nem todas são assim. Então, aos poucos, a gente vai levando cada vez mais essa forma de pensar, tá? A WIMI está em todas as redes sociais, depois sigam a gente lá, vocês me encontram no LinkedIn também. E foi um prazer estar aqui com vocês, agora eu fico à disposição para as dúvidas. Obrigado, Carolina. Excelente conteúdo, né? Quantos cases interessantes para a gente aprender aí e para a gente entender, né? Que como a gente pode testar hipóteses de maneiras diferentes, tantas maneiras diferentes, né? Eu que estou muito mergulhado no digital e começo a olhar protótipo de papel, me dá uma saudade. Assim, eu não uso mais isso ultimamente, mas entendo que ele é muito bom, dá muita liberdade para as ideias mesmo. É muito legal a gente poder, né, ter essa possibilidade de testar as ideias antes de entregar para os usuários, justamente para a gente. Isso faz a gente economizar dinheiro, economizar tempo, cabelo, neurônio, esforço, um monte de coisa a gente economiza fazendo isso, né? Sim. Então, super obrigado pelo seu conteúdo, por ter participado da semana com a gente. Pessoal, tinha perguntas rolando aqui no chat, vi que o pessoal interagiu bastante. Quem tiver a fim de levantar a mão para fazer pergunta também. Eu vou pegar uma pergunta que eu achei aqui, se eu não me lembro, que é do Jorge, ele pegou a postar 2 vezes, então eu vou ler a do Jorge Ojeda, que é assim, ó. Ele pergunta se tem uma forma correta de redação das hipóteses, se todo projeto depender da validação de uma hipótese e estiver escrito de forma errada, não haverá uma resposta real do mercado. A formulação errada da hipótese só pode gerar uma má investigação. Boa. O que você acha? Jorge, diretamente do Paraguai, é isso, Jorge? Muito legal, internacionais aqui. Até gente de fora. Jorge, qual que é a minha opinião, tá? A minha opinião é que temos conteúdos
para a construção dessas hipóteses. Então, eu particularmente gosto muito do livro da Strategizer, tá? Ele explica, não só o livro, mas depois eu pego o nome do livro para vocês. Não só o livro, mas também os conteúdos que eles têm, tá? Porém, talvez uma visão não tão otimista é que a gente precisa aprender e pôr em prática. Então, a primeira vez que a gente, né, escrever uma hipótese e fizer um teste, pode ser que ela não fique tão boa. E tá tudo bem, né? A gente não precisa esperar a perfeição da hipótese no primeiro ciclo. Por isso que é importante a gente começar, fazer pequenos experimentos, pequenos testes. Pega uma hipótese que ela não é, né, tão decisiva, vida ou morte, se eu errar ela, tudo vai por água abaixo. Pega alguma hipótese mais simples, alguma hipótese de desejabilidade, por exemplo, dos usuários, ou uma hipótese focada num modelo de negócio de precificação, que depois você pode mudar. Então, mesmo que a gente atesta e aprende nas hipóteses de agora, conforme a gente vai evoluindo a nossa solução, isso também muda, né? Então, eu não acho que pode ser algo tão grave, né? Eu acho que o ágil, ele traz um pouco disso para a gente, dessa leveza, de que é algo muito cíclico e infinito, que a gente está sempre em beta. Então, se eu faço um teste agora, que me leva para uma decisão não tão acertada, provavelmente eu vou perceber isso, né? E eu consigo corrigir. Por isso que é importante dar pequenos passos e não grandes passos e grandes planejamentos e grandes viradas de chave. Sempre ir fazendo esses pequenos testes, tá? Minha sugestão. Show de bola. Eu tenho uma pergunta aqui. Como você falou, né, o design é um terreno que tem zilhões de ferramentas, zilhões de ferramentas. Como é que a gente faz para achar a ferramenta adequada para a etapa que a gente está ou para o projeto que a gente está? Ou tipo assim, eu sei que isso não é uma pergunta que é fácil de responder, mas assim, qual é o método que vocês costumam fazer para entender que, nesse caso aqui eu vou usar a matriz SD, não, nesse caso aqui eu vou fazer mapa de empatia, nesse caso aqui eu vou fazer service blueprint, nesse aqui eu vou fazer, enfim. Como é que a gente define esse repertório para aplicar nas diferentes etapas de um projeto, de um processo? Boa, super pergunta. Realmente, o que mais tem é ferramenta, né? E eu vou te dizer, Bira, que na Wini, os designers, eles gostam de misturar uma ferramenta com outra, né? Designer gosta de fazer essas Gosto coisas, disso né? também. Então, tipo, não basta as que tem, a gente tem que criar novas e misturar. Eu acho que tem dois pontos. Um primeiro ponto é que depende muito do que a gente está buscando de entregável e resultado. Então, na Wini, a gente chama de entregável todos os artefatos que o nosso cliente está esperando enquanto consultoria, né? Aqui eu estou falando de um perfil de consultoria, mas vocês, por exemplo, que trabalham dentro de uma organização, vocês têm seus clientes internos também, seja o seu líder, seja uma outra área, né? Então, alinhar muito bem qual que é o entregável, que é esse artefato tangível. Então, mostrar mesmo, olha, eu estou indo por esse caminho, eu vou te entregar esse mapa de empatia, eu vou te entregar esse mapa de proposta de valor. E aí, o outro aspecto são os resultados que aquele seu cliente, seja, de novo, externo ou interno, está esperando. Então, quais indicadores ele quer mexer e quais indicadores ele quer ser capaz de tomar algum tipo de decisão depois do final daquela sprint. Né? Eu acho que essas perguntas ajudam a gente a ter ali um guia sobre qual ferramenta a gente pode utilizar. Então, o entregável de fato, que é o artefato, mas também o resultado ponteiro que a gente está tentando mexer ali ao rodar aquela sprint e gerar aprendizados. Né? E aí, a última coisa que eu falei ao longo da palestra é que, para mim, o frame, ele não é o fim, assim, né? Ele é só um meio. Então, para mim, o que é muito rico é a discussão. Então, a gente, enquanto consultoria, por exemplo, dificilmente a gente entrega para o cliente, por exemplo, um mapa de empatia. Não. A gente traz ele para participar, tanto das entrevistas de profundidade, entrevistas de empatia com a gente, e ele constrói com a gente, porque mais importante do que ele ler lá e receber o frame 2D com vários post-its, é ele fazer parte com a gente da reflexão
e como a gente chegou naquele post-it, né? E se ele só lê, aquilo não vai fazer tanto sentido. Então, eu acho que o frame, a ferramenta como meio, né? E não como fim. Perfeito. Eu falo muito disso quando eu dou aula, falo para o pessoal não se apegar aos frameworks, mas sim ao que acontece quando a gente está, né, aplicando aquilo, conversando com as pessoas, e isso é realmente um aprendizado gigantesco que a gente tem como designer, principalmente quando a gente se levanta da nossa cadeira, sai da frente do computador um pouquinho e vai conversar com as pessoas e vai tentar fazer as coisas de maneira diferente um pouco, de tentar envolver, de conversar, de contar história, né? Ontem a gente falou do storytelling, do quanto isso é importante também. Eu queria abordar uma outra questão contigo que eu acho que é bem importante, que é relevante para todo mundo que está aqui também, que eu acho que é uma coisa que você pode trazer um pouco de contribuição, que é a questão do empreendedorismo e o quanto isso é importante para um designer que está começando. Porque você vem da área de administração, você vem da área de negócios, você trabalha numa consultoria de design que trabalha essencialmente dentro dos business que existem por aí, e a gente sabe que até para a gente se consolidar como um profissional na carreira, a gente tem que ter algum nível de empreendedorismo na nossa cabeça, para a gente entender que a gente, como profissional, também é um negócio que tem que dar certo, que tem que dar retorno, que tem que pagar a conta, que tem que funcionar, que tem que ter saúde mental, física, etc. Todos esses fatores, né? Mas eu queria trazer a questão do empreendedorismo, de como você, qual a importância que você dá para isso, e como você relaciona isso com a carreira de design no Brasil, seja uma carreira como profissional de uma empresa, ou seja uma carreira como você criando a sua consultoria. Claro, super, Bira. Eu acho que é muito importante. Às vezes eu me deparo com designers que querem ficar muito focados ali no design, quase enquanto arte, né? E falam, não, essa parte de business, de negócio, de orçamento, budget, não é para mim, né? E eu acho que, infelizmente, fica faltando uma parte ali de desenvolvimento do profissional. Eu falo que a administração, não sei se tem mais gente que fez administração aí, é curso de quem não sabe muito bem o que quer, né? E eu fiz esse curso, mas é um curso que me ensinou muito, assim, a gerenciar o meu tempo, o meu dinheiro, os meus recursos, me deu uma visão, né, de como que eu monto ali entradas e saídas. Então, essa camada é super importante, principalmente se você vai ser alguém autônomo, independente, empreendedor, né? Então, saber gerenciar ali a sua trajetória, a sua carreira, os seus clientes, um cronograma que seja, isso também é muito, muito importante, né? Gerenciar expectativas, prazos, as entregas. E dentro das organizações também isso é muito importante. Até quando a gente pensa em evolução da trajetória de um designer, né? Ele indo muito ali para designer sênior, ou de repente ele indo ali para uma área de PM, né? Ou indo como um head de produto, ou indo enfim, não importa. Você chega uma hora que você vai precisar saber falar sobre negócio, sobre entradas e saídas, sobre estratégia, né? Mesmo que a gente queira trabalhar, por exemplo, numa organização sem fins lucrativos, tá? Isso vai chegar, esse momento ele chega. Então, a gente saber conversar, saber refletir sobre negócios é muito importante, na minha opinião. E o quanto antes a gente começar a ler um pouquinho sobre isso, a experimentar, ter algumas reflexões, melhor, porque a gente vai conseguindo aplicar aquilo de uma forma mais coesa nos desafios que vão chegando, né? E aí também é o que alguém escreveu ali em cima, né? Infelizmente ou felizmente, a gente está muito... A gente tem um sistema, né, que vai perguntar para a gente retorno sobre investimento, por exemplo, né? Então, se alguém pergunta, tá, legal, você tem essa ideia, essa hipótese, esse projeto, qual que é o retorno sobre investimento previsto? Às vezes nem está no momento de você falar sobre esse indicador, mas você precisa entender o que ele significa, você precisa entender quais indicadores estão no momento mais adequado ao seu projeto. Então, saber esse tipo de argumento e raciocínio é algo bem importante, na minha visão, Bira. Perfeito, perfeito. Acho que é bem por aí mesmo. Acho que a gente tem que estar sempre olhando. A gente não faz design isolado das outras coisas, e o design está sempre, né, conectado com business, conectado com tecnologia, conectado com as pessoas, com os usuários. Então, realmente, por isso eu queria trazer essa questão, e também porque
eu vejo que muitas vezes o designer pode construir uma carreira independente, como consultor independente, ele precisa ter um olhar para ele mesmo de empreendedorismo, sabe? De se enxergar como um produto ou um prestador de serviço que precisa ser conhecido, às vezes, e isso vai respingar em várias coisas, como, por exemplo, o seu portfólio que você tem que fazer, seu currículo, como você se apresenta lá no LinkedIn, a sua participação na comunidade, em eventos, etc. Enfim, tudo isso conta para que você se estabeleça na sua carreira e isso tem a ver com esse senso de business, com esse senso de empreendedorismo que o designer precisa ter também para se consolidar, né? E aí o Fernando Sérgio ontem falou até que foi lembrado aqui, toda decisão de design é uma decisão de negócio, né? Então a gente só faz parte disso. Mas muito obrigado, Kia, por estar presente aqui com a gente, compartilhando com todo esse valor de conteúdo para compartilhar com a gente, toda a sua simpatia, todo o seu carisma. Obrigado mesmo. Eu sou seu fã, você sabe disso, sou fã do trabalho da UEM e espero que a gente possa fazer coisas juntos aí no mercado de design, ajudar esse mercado a amadurecer e ajudar as pessoas que estão interessadas em trabalhar com design a se qualificarem cada vez mais, a terem cada vez mais os seus machados afiados para a gente chegar lá e a gente conseguir estabelecer o que eu tenho como objetivo ideal, talvez, é estabelecer no mundo a imagem do design brasileiro como uma das melhores práticas de design no mundo, e a gente não tem que ter modéstia nenhuma, a gente tem que trabalhar e estudar para construir isso passo a passo que a gente é capaz. Criatividade não falta para nós que somos brasileiros, né? Então vamos trabalhar para isso. Muito obrigado. E eu que agradeço, também sou sua fã, parabéns pela iniciativa, obrigada galera que ficou aqui comigo, com a gente até agora. Eu vou mandar aqui o site que eu comentei das vagas. E obrigada, contem comigo, eu sou super acessível no LinkedIn, mandem mensagem, venham visitar o IME, me perguntem coisas por lá. Muito obrigada, gente, um beijo. Obrigado, boa noite, pessoal. Amanhã tem mais, viu? Às 18h30, amanhã a gente tem 2 palestras, uma com a Júlia Pupolin, do Itaú, ela é head no Itaú, vai trazer conteúdos bem interessantes para a gente, e tem a palestra depois com o Guilhermo Reis, que é o autor do livro Fundamentos de UX, um dos primeiros livros aí dessa área de fundamentação em UX em língua portuguesa, escritos por um brasileiro. Então ele vai estar aqui falando de todo o processo dele de feitura desse livro amanhã. Então compareçam amanhã que vai estar legal também, assim como estava hoje, viu? Obrigadão. Tchau, tchau. Boa noite, bom descanso. Boa noite.